Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um devocional semanal. Hoje nós vamos trabalhar então no primeiro trimestre de gestação do nosso chamado. Hoje o tema vai ser insegurança. Fica ligadinho, já curte, compartilha, comenta para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Bom, o primeiro trimestre de gestação de uma mulher que está gerando um bebê é um primeiro trimestre complicado, porque ela geralmente nas primeiras semanas ela não vai se sentir grávida, porque não vai ter sintomas, o bebê não vai mexer, não vai dar para escutar o coraçãozinho. Então parece que não tem uma vida aí dentro, sabe? Tanto que geralmente as pessoas recomendam que a mãe conte para os familiares e para os amigos que ela conte que está grávida a partir das 12 semanas. Muita gente acha que é por causa da inveja, mas nem sempre é por causa disso, mas sim para evitar comentários desnecessários. Porque por mais que as pessoas fiquem felizes, alegres, contentes com você, elas vão contar histórias de mães, de gestantes que tiveram pressão alta e tiveram problema na gestação. Elas vão se intrometer em cuidados, em coisa, e isso vai gerar na mente da gestante uma certa insegurança. Insegurança de será que vai dar conta? Será que realmente o neném vai nascer? Será que eu não vou sofrer um aborto? Será que a história do fulano vai acontecer comigo? Isso começa a causar, e essa insegurança começa a causar dentro dela um certo medo. Então, por isso que geralmente as pessoas dizem, não comenta tão cedo, para evitar, pelo menos no início, esses sentimentos. Porque os sentimentos ele vai passar também para o feto, para o bebê. E não é diferente no nosso chamado. No nosso chamado, quando a gente está recém começando aí o Senhor nos chamou e a gente começa a dar os primeiros passos no nosso chamado, a gente também começa a passar por esse processo. Por quê? Porque a gente ainda não vê Deus fazendo o que Ele falou que ia fazer. Porque a gente ainda não vê nós exercendo o nosso ministério. Geralmente a gente começa com pequenas oportunidades para exercer. Por exemplo, eu atuo como pregadora, como ministra da palavra do Senhor. E nas primeiras vezes que ministrei, foi pouquinhos, foi palavras curtas, foi uma vez, daí depois de mais de um ano eu ministrei de novo, demorou para me ministrar de novo. Então, quando a gente começa a dar esses primeiros passos, a gente acha, mas eu não estou vendo fluir, eu não estou sentindo que está fluindo. E quando a gente começa a espalhar nosso nome, as pessoas elas vão sim também dar palpites no nosso chamado. Elas vão sim também dar opiniões. E essas opiniões geram na nossa mente comparação. E essas comparações também geram em nós um certo medo. Será que realmente Deus vai cumprir o que prometeu? Será que realmente esse é o meu chamado? Será que realmente esse é o meu propósito? E como nós começamos a se sentir inseguro nos primeiros trimestres. E deixa eu te dizer, apóstolo Pedro também passou por isso. Lá em Mateus 14, a partir do 22 ao 36, vai narrar uma parte da história de Pedro, aonde ele estava, onde é a parte da tempestade do barco, aonde ele foi com muita fé
E geralmente isso que acontece. Na nossa primeira oportunidade, a gente vai com tudo, a gente vai com fé. Mas depois a gente não ganha elogios ou a gente não ganha incentivo para continuar, e daí a gente para e daí a gente começa a se sentir inseguro. E Pedro, ele foi com muita fé andar sobre as águas. O texto vai dizer lá no Mateus 14, 27, ele vai dizer as 28. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. E a gente fala muito isso no nosso, quando Deus fala conosco, não é? Quando Deus fala, você vai ter um chamado assim, você diz, eu tô indo, se é tu que tá falando comigo, eu tô indo. E assim Pedro fez. E Jesus disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então isso aconteceu, essa insegurança gerou em Pedro um certo medo. No começo, eles estão indo sobre as águas e ele começou a andar. Só que ao perceber que tinha vento soprando, que o mar estava realmente enfurecido, a Bíblia vai dizer que ele teve medo. Teve medo do vento forte. E deixa eu te dizer, nossa vida cotidiana, no nosso chamado, vai soprar muito vento forte. Vento forte de palavras, vento forte de palpites, vento forte de pessoas negativas, vento forte de guerras espirituais, vento forte de fofocas e mentiras ao nosso respeito. Vai haver muito vento forte. Mas nós precisamos, e isso vai causar em nós um certo tipo de insegurança, que vai nos causar medo. E é aí que a gente tende a submergir, igual Pedro, a afundar. Por causa desta insegurança, nós começamos a olhar para o vento e a gente começa a acreditar no que o vento está dizendo ao nosso respeito, de que o vento está falando ao nosso respeito. E a gente deixa de olhar para Jesus. Mas o nosso ministério, o nosso chamado, nós temos que ter desde o início, mesmo que ainda não tenha agenda, mesmo que ainda não tenha oportunidade, mesmo que ainda as pessoas não olhem para nós, enxerguem em nós um chamado, mesmo que pareça que o vento está forte, está tudo contrário, mesmo que pareça impossível. Quando Deus nos chama, nós temos que olhar para Ele, focar nele e não tirar o nosso olhar dele. Confiar naquele que começou a boa obra em nós. Confiar naquele que fez nós gerar um chamado dentro de nós. Confiar naquele que pode e vai fazer na nossa vida além daquilo que pensamos ou pedimos a Ele. Nós temos que entender que essa insegurança vai causar em nós uma falta de fé. E Jesus vai dizer para Pedro, porque Jesus vai estender as mãos. Toda vez que você olhar para o vento e se submergir, toda vez que você olhar para o vento e afundar, Deus vai te estender as mãos. Deus vai te trazer de volta para o centro da vontade dele. Isso você precisa entender. Que Deus, quando você clamar, porque Pedro clamou, quando você clamar para o Senhor e dizer, salva-me, Senhor, porque eu estou afundando, Ele vai salvar você. Ele vai salvar você para você continuar. Mas ele disse assim para Pedro, pequena fé, por que tu duvidastes? Isso é o que o Senhor fala conosco também.
quando a gente escuta as vozes das outras pessoas e deixa esse sentimento de insegurança entrar dentro de nós, é essa falta de fé naquilo que Deus falou sobre o nosso respeito. A gente começa a duvidar da palavra de Deus, a gente começa a duvidar de Deus, daquilo que Deus falou conosco. Olha que tremendo isso. Nós duvidamos, não tem como duvidar daquilo que é certo, mas a gente duvida. A gente duvida porque o vento ao nosso redor parece ser muito mais verdadeiro, porque cabe muito mais na nossa realidade. E a gente esquece que Deus não trabalha com a nossa realidade, se nós temos ou não temos condições. Que Deus não trabalha com as nossas possibilidades, porque tudo que Deus faz na nossa vida não depende de nós, depende dele. Tudo que Deus nos prometeu, se a gente tem condições de viver ou não tem, não importa. Sabe por quê? Porque não é nada sobre nós, é sobre a graça dele sendo manifestada na nossa vida. Então, no devocional de hoje, eu quero que você tenha a certeza que você saia desse devocional realmente acreditando naquilo que o Senhor tem para a tua vida, deixando de lado a insegurança e a incerteza. Mesmo que você não veja vida no teu chamado agora, espere mais um pouquinho, porque o primeiro trimestre passa bem rapidinho. E logo, logo, você já vai poder sentir, você já vai poder ouvir vida saindo de você. Você já vai poder ouvir a vida do teu chamado. Aguenta o primeiro trimestre, porque o segundo trimestre você vai sentir fluir de você. Você vai sentir mexer em você. Você vai sentir pulsar em você a alegria do teu chamado. Eu vou orar por você, para que Deus possa aumentar em você essa fé, aumentar em você a certeza de que você está gerando. E vai ser lindo o que Deus fará na tua vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu levo o Senhor Jesus a cada pessoa que está escutando, está assistindo esse devocional nesta manhã, ou durante a semana, durante o dia. Eu te peço que o Senhor venha alcançar, tirar da mente toda a insegurança, tirar da mente toda a dúvida. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, aquietar esse vento contrário contra a vida de cada pessoa, esse vento forte que vem trazendo mentira, vem trazendo, Senhor Jesus, engano, vem trazendo, Senhor Jesus, tantas coisas para querer fazer com que nós afundamos e duvidamos de Ti. Mas que o Senhor venha repreender agora da mente toda a dúvida, toda a insegurança, e que nós possamos pegar na Tua mão, olhar para Ti e caminhar só contigo, tendo a certeza e a confiança naquele que nos chamou. Amém. Até semana que vem.